Irmãs e irmãos, a palavra de Deus que acabamos de escutar ajuda-nos a olhar para a vida e para as atitudes que marcam o nosso modo de estar no mundo, com o olhar lúcido e misericordioso de Deus, revelado em Jesus, e especialmente para olhar para a dolorosa realidade que trazemos para a nossa celebração eucarística a partir daqueles que foram vítimas de abusos no seio da Igreja. O Evangelho que proclamamos descreve-nos o olhar atento de Jesus, que se dirige, antes de mais, aos pequeninos. E esse olhar é a expressão do carinho de Deus para com eles. Jesus diz: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. É prioritariamente a estes que se dirige o olhar atento e misericordioso de Jesus. Todos são dignos da sua atenção, mas ele começa precisamente pelos últimos e por aqueles que têm mais urgência desse olhar. É essa forma atenta de olhar para as crianças e para todos os que mais precisam de atenção, de carinho e de apoio que ele quer ensinar, particularmente aos pais, à família próxima e à família de Deus, que é a Igreja, de modo especial a quantos são chamados a continuar, pela palavra, atitudes e gestos, a sua presença libertadora e salvadora. Quem é pequeno precisa desse olhar atento e carinhoso, verdadeiro, como do pão para a boca. Precisa dele para crescer, para ser livre e ser feliz. Quem não sente esse olhar no círculo próximo das suas relações, quem sofre injustiça, fome, miséria, abuso, precisa especialmente desse amor reparador para sarar feridas, redescobrir o sol da existência verdadeiramente humana e o rosto paterno, materno de Deus. Este olhar, manifestado e ensinado por Jesus como base do relacionamento autenticamente humano, faz entender, por outro lado, a enormidade destruidora da violência e do abuso das crianças e dos mais débeis, exatamente nos lugares onde era suposto estar patente a atitude contrária, que é fonte de vida, de liberdade e de confiança. Faz também entender a absoluta necessidade de se colocar, antes de mais e acima de tudo, ao lado de quem sofre esta devastadora realidade. Não se pode passar ao lado nem encobrir, por comodidade ou por conivência. Não se pode pactuar com situações e atitudes que comprometam deste modo a vida de pessoas inocentes. A tolerância zero, de que fala o Papa Francisco, exprime esse compromisso fundamental para com a vida e a justiça em favor dos que foram iniquamente delas privados. É essa atitude que assume Jesus também ao proclamar: Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele coloca-se ao lado dos que sofrem, escolhe o campo dos oprimidos e abusados, ajuda a carregar a sua dor, a sua desorientação e revolta. A nós, Igreja, este chamamento vinde ensina que não há piedade sem esse olhar fundamental de justiça, de verdade, de misericórdia. Isso significa acolher, acompanhar, sarar feridas, criar futuro na verdadeira liberdade e na esperança. Esses são os sinais que fazem descobrir o rosto de Deus e o caminho de ressurreição e de vida que Ele nos propõe. O que Jesus testemunha e ensina acerca do Pai e da sua própria missão é mais básico e radical do que qualquer outro interesse digno, estratégico, corporativo, estatal, espiritual e religioso. Foi para essas pessoas. E há algo que está na raiz de tudo isso e a dom de vida da cidade, da dignidade
de cada ser humano. Foi para essas pessoas, por todos nós, que Ele veio, que deu a vida, que abriu o caminho, mesmo no sofrimento e na morte, para revelar e tornar próxima a plenitude de vida em Deus. Esta atitude não é dirigida contra ninguém. Até mesmo para aqueles que causaram estes males, até mesmo para aqueles que crucificaram Jesus e que continuam a crucificá-lo nos mais inocentes, também para esses, precisam de ser libertados das atitudes que cometeram e que os despersonalizam e desdignificam. Por isso, a busca de clareza, de justiça, de futuro, deve incluir também os que praticam o mal, pois a misericórdia de Deus é para todos e senão ficam vazios tantos corações de pessoas que precisam de ser recuperadas para ajudarem a construir a liberdade. É também muito importante o estilo de fazer isso que este Evangelho nos apresenta. Jesus não se apresentou como grande Senhor ao modo dos grandes desta terra. Ele convida-nos a segui-lo no caminho discreto do serviço, do dom, e é nessa atitude que o bem deve ser praticado. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É deste modo que ele mostra o coração materno e paterno de Deus. O coração que propõe como atitude a imitar por aqueles e aquelas que o seguem. Aprenderemos tudo isto se não agirmos como se estivéssemos a erigir um monumento à nossa grandeza ou para fazer boa figura. É essa atitude de humildade, e humildade significa, antes de mais, verdade, autenticidade com aquilo que se é. É essa atitude que permite colocar os que sofrem como prioridade do nosso agir e não a nós próprios, do nosso grupo ou mesmo do bom nome da Igreja. Esta é a atitude que nos move, ir ao encontro de quem precisa. Hoje, como bispos da Igreja em Portugal, queremos dizer àquelas e àqueles que sofreram estes abusos, antes de mais, uma palavra de reiterado pedido de perdão com que começamos esta liturgia. Isso significa identificação e reconhecimento do mal que vos foi imposto, de forma injusta e abusiva e no ambiente onde menos devia ter acontecido. Essa dor é também a nossa, a vossa dor, e continuará a doer enquanto a vossa não for curada. Mas é uma dor que nos acorda, nos motiva, nos abre humildemente a ir ao vosso encontro, a escutar o que é incómodo, a reconhecer a dor e a procurar partilhá-la e, na medida do possível, aliviá-la e colaborar por todos os meios na libertação daqueles e daquelas que foram tão dramaticamente afetados. Gostaríamos que, assim como experimentastes estas injustiças no seio da Igreja, possais fazer a experiência de irmãos e irmãs que vos querem ajudar a sarar feridas e a abrir caminhos de futuro. Foi com esse intento que empreendemos este caminho que agora entra numa nova fase. Estamos a criar condições para que esse encontro seguro e transformador seja possível. É convosco e na medida do vosso desejo que queremos empreender um caminho de reparação e de superação das dificuldades. Realizamos esta celebração em Fátima, onde Maria, mãe de Jesus e mãe e modelo da Igreja, veio revelar-se a 3 crianças, vítimas da pobreza, da falta de escola e de muitas outras privações. O olhar carinhoso da Senhora vestida de luz deu força e coragem a estas crianças e forjou nelas um coração firme e decidido para enfrentar as dificuldades, para resistir ao medo da guerra e de uma horrível pandemia que vitimou 2 delas,
para afirmar a sua experiência perante os que duvidaram da sua autenticidade, de passar através do sofrimento e até da morte. Maria, enviada por Deus a 3 crianças, mostra um caminho para a Igreja, para todos nós. A nossa Igreja não pode voltar atrás neste caminho. Não deve e não vai voltar. É mesmo preciso estar ao lado dos mais pequenos, dos mais esquecidos, como em hospital de campanha, como fala o Papa Francisco. Há caminho para além da dor, da justa revolta e da injustiça. Convosco, com o vosso testemunho, com a vossa inconformidade e tenacidade de vida, esperamos também ser uma Igreja renovada, inconformada com qualquer tipo de mal. Que Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, nos ensina a arte materna de bem cuidar, de compreender, de consolar e amparar. A arte e a vontade de construir um mundo mais justo, sempre renovado pelo Espírito de Deus. Amém.